A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Que prazer recebê-los por aqui, professores, superintendentes e todos que amam a palavra de Deus, a Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira, atualmente presbítero na AD Belém, Campinas, São Paulo, na verdade já há mais de 25 anos, não é? Também sou superintendente da EBD e pregador da Palavra de Deus. Dá uma olhadinha no nosso Instagram, tem muito conteúdo lá para você conhecer melhor o nosso ministério e as nossas viagens que realizamos ministrando a Palavra de Deus em congressos, eventos, acampamentos, onde quer que somos chamados, sempre sob a bênção, claro, do nosso pastor. Também ministramos palestras para casais, palestras para pais e filhos e também treinamento para professores da escola dominical e treinamento para líderes. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, minhas redes sociais, o meu WhatsApp para você entrar em contato conosco, para analisarmos uma agenda disponível. E também no WhatsApp temos 6 grupos de professores da escola dominical. Você pode me chamar aí, clicar aí no link e será um prazer recebê-lo em um de nossos grupos. Também você não pode perder o inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento compacto e muito objetivo para você assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser as aulas e ficar por dentro e aprimorar o seu conhecimento e adquirir novas ferramentas para lecionar na escola dominical. Você ama o que faz? Você é um professor dedicado, mas acredita que pode alcançar resultados muito mais satisfatórios? Então adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas com 70% de desconto na promoção de lançamento. Com esse treinamento você vai aprender juntamente comigo como preparar uma aula, como planejar uma aula, como aplicar uma aula e métodos de aprendizado e ensino. Existem na mesma classe de aula alunos que aprendem repetindo o que você fala, outros aprendem anotando, outros aprendem escutando e outros aprendem discutindo, interagindo entre si. São formas que as pessoas têm de aprender. Logo, a sua aula precisa ser uma aula dinâmica, que leve os alunos a despertar com maior potencialidade o seu jeito de aprender. Isso passa necessariamente pela forma do professor ensinar. Tudo isso e muito mais no treinamento Transforme Suas Aulas. É o primeiro link na descrição. Adquira já. Você abençoa o nosso ministério, contribui para a continuidade do nosso projeto aqui neste canal e com certeza será abençoado também no seu ministério de professor de escola dominical e os seus alunos serão abençoados também. Adquira já. Fé para crer que a vida não surgiu do acaso é o título da lição 5, na lição dos jovens, tá? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus criou tudo e governa as suas criaturas, não é? Então, eles acreditam que o mundo, não é assim não. Bom, Salmos 24:1 foi o nosso texto principal, e aí nós temos aqui a leitura. Né? Bom, introdução. Quem tem medo das teorias que explicam a origem da vida e do universo? Nós não temos receio de estudá-las, pois cremos que Deus criou e sustenta o universo e a vida. Aliás, é muito mais plausível, muito mais coerente crer num Deus que criou tudo organizadamente, do que acreditar que veio do nada. É como você entrar no quarto bagunçado, fechar a porta, e a hora que você abrir a porta, tá tudo arrumadinho, tudo dobradinho. Gente, como é que você acredita que o quarto que estava uma bagunça ficou completamente organizado, sem a intervenção de ninguém? Você acreditaria nisso? Você acreditaria que um carro completamente amassado, triturado, arranhado, você acreditaria que aquele monte de lata velha, sozinho, sem intervenção de ninguém, poderia se tornar um automóvel de última tecnologia? Não. Então, as pessoas não acreditam em coisas simples. Como acreditar que algo tão complexo quanto o universo, a humanidade, o próprio ser humano, veio assim do nada? Bom,
A temática da lição deste domingo é a respeito do criacionismo. Veremos que a criação é um fato registrado nas escrituras sagradas. Tá? Já aí a teoria da evolução e outras que explicam a origem da vida e do universo, elas carecem de muitos argumentos para tentar explicar de forma mirabolante a origem da vida e das espécies, tá? Então, teoria da evolução é uma teoria. Teoria do Big Bang, uma teoria, tá? Então, o criacionismo, inclusive, deveria ser ensinado nas escolas. Eu não tenho problema que se ensine a evolução das espécies. Mas porque, já que a evolução das espécies é uma teoria, por que não se ensina o criacionismo e que os alunos escolham qual conceito faz mais sentido para eles? Ou que ensine apenas como algo histórico mesmo, né? E não como uma questão de fé. Né? Se as escolas estão ensinando o ateísmo, e para mim o ateísmo é uma das certezas de que Deus existe, porque se Deus não existe, por que passar tanto tempo estudando e aplicando dinheiro e pesquisando e discutindo algo que não existe? Não faz o menor sentido, certo? Bom, tópico 1 vai falar do ensino científico. O método científico, o que significa? De forma resumida, podemos dizer que é um conjunto de regras que formam etapas a serem seguidas para obter o conhecimento durante a investigação científica. De maneira bem sucinta, podemos afirmar que o método científico nada mais é do que fazer uma pergunta, supor uma resposta, testar a resposta e chegar a uma conclusão. Ou seja, é preciso levar ao laboratório, ok? Aquela resposta que você obteve daquela pergunta para testar, para fazer um experimento, ok? É possível testar Deus? Não. Agora é possível experimentá-lo para que experimenteis a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. O método científico é livre de preconceitos no que se refere a teorias, ideias filosóficas ou religiosas. Com a pesquisa, espera-se que os dados coletados apresentem novos conceitos, né? Então, é isso que se espera aí de uma pesquisa científica. Bom, o crente entende e faz uso do método científico, mas nós não precisamos dele para crer que Deus criou e formou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Nossa fé deve ser pautada nas Escrituras, naquilo que foi revelado por Deus mediante o seu Espírito Santo. Então nós não vivemos uma fé baseada em experiências humanas ou em achismos, tá? Não, a nossa fé está baseada e fundamentada na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ok? Então, a igreja não abandona a ciência, o cristão ele não ignora a ciência, mas ele não depende da ciência para crer. O que a ciência faz e tem feito muito ultimamente, ao longo dos séculos, é trazer evidências daquilo que nós já cremos. Entende? Então, o crente não usa a ciência para crer. Não. O crente absorve a ciência por aquilo que ele já creu. Então, quando a ciência descobre algo, o crente estende uma plaquinha dizendo, eu já sabia. Tá certo? Mas nós não dependemos da experiência científica para crer. Do que se ocupa a ciência? De acordo com o dicionário OAIS, a ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. Mas como explicar a fé? Como explicar Deus? Não temos como explicar utilizando a ciência, mas somente pela revelação da palavra de Deus e nossa experiência com Ele. Tá? Então, nós não temos como explicar Deus pela ciência. Mas quando a ciência tenta desacreditar Deus,
a gente consegue argumentar de maneira muito mais coerente, ainda que não seja possível de maneira humana, experiencial, física, ok? Comprovar a existência de Deus. Então, é necessário fé. Por isso que Hebreus 11:6 diz que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, que se revela àqueles que o buscam, tá certo? Então, nós não temos como comprovar no papel, ó, Deus está aqui, não temos. Mas a verdade é que todos que tentaram desacreditá-lo não se deram bem, tá? Bom, tópico 1.3, a Bíblia afirma que Deus mantém todas as coisas no seu devido lugar, Hebreus 1:3. Ele criou e ele sustenta tudo com a palavra do seu poder. Ou seja, Deus zela pela criação, tá? Eu tive uma experiência com o mar agora em julho. Eu fui com a minha esposa para comemorarmos 25 anos de casados para Porto de Galinhas. E ficamos em um resort à beira-mar, que chama-se Muro Alto, Praia de Muro Alto. Então, as águas do mar, à noite, na maré alta, elas quebram primeiro em paredões rochosos, cheios de corais, que ficam 50, 100, 200 metros ali na água adentro, vamos dizer assim. Quando a maré baixa, estas rochas aparecem e ali na margem se torna ali piscinas naturais, é possível ver peixes, muito ouriço a gente viu. Mas o que mais me chamou a atenção é que nós fomos até a praia de Carneiros. A praia de Carneiros, agora eu não lembro se ainda é Porto de Galinhas ou se já é Alagoas, eu não estou lembrado agora. Tem uma praia lá que era... Não, Maragogi é Alagoas, né? Tá. Mas na praia de Carneiros a gente teve uma experiência interessante. Nós entramos dentro do mar, a maré é baixinha, então você vai de lancha, tal, mas é muito rasinho, tipo, a água dá na cintura. E assim, uns 400 metros para dentro, tem os bancos de areia, né? Então as pessoas vão para os bancos de areia, de lancha, para fazer um passeio. E lá no banco de areia, os comerciantes colocam lá suas barraquinhas e tal. Mas é interessante que, quando nós chegamos lá, o guia já disse assim, 1 hora, saiam daqui, porque 1 hora a maré sobe. A gente falou, imagina, gente, tá tudo sequinho aqui, 1 hora a maré sobe. Gente, quando foi dando perto da 1 hora, a lancha veio, e aí a lancha fez um passeio, deu uma volta, enfim, quando a lancha levou a gente até a margem, que nós subimos os degraus para almoçar, esse tempo entre a gente sair de lá, 400 metros, e vir de lancha. Por que de lancha? Porque é banco de areia lá no meio, né? Então você tem a água aqui e o banco de areia lá, então você vem de lancha. Só que, quando a gente chegou aqui e subiu para o restaurante, a água do mar, a maré já tinha subido, e aquele banco de areia sequinho já estava coberto pela água, e a água estava batendo no muro do restaurante, né? Então, você vê que Deus, ele criou e ele preserva, ele mantém tudo em ordem, né? Engraçado que eu estava falando com um amigo ontem, um amigo do trabalho, e falando para ele, olha, eu quero saltar de paraquedas. E ele disse assim, isso aí para mim é um risco desnecessário, que é isso? Vai que Deus está dormindo, vai que Deus está preocupado com alguma outra coisa, vai que justo ali na hora que você pula, Deus olha para o lado, e já era, perdi, quem que estava aqui? Não, eu tentei explicar para ele, mas ele, né, naquele tom de piada, não, Deus mantém tudo sob o seu controle. Deus mantém tudo sob o seu controle. Quando acontecem catástrofes naturais, podemos dizer em todas as vezes, é porque o homem saiu dos seus limites, tanto de maneira com a poluição, quanto na questão territorial mesmo. Então, Deus não apenas criou, ele mantém tudo, ele criou uma ordem em todas as coisas. Significa que para uma folha cair de uma árvore
Deus precisa dar ordem? Não, a ordem já está dada dentro do processo natural. Neste tempo certo, na estação certa, as folhas vão cair. E é lindo, estava falando de mar, né? Agora já estou falando de árvore, mas só para você entender como é lindo. Como o mar para ali, depois ele recua, depois ele para. É lindo como os ipês ficam floridos e maravilhosos. E de repente você passa naquela mesma rua, que estava florida com ipês de todas as cores, e você vê um monte de galhos secos. E você diz: árvores velhas deveriam ser cortadas. Calma, na estação certa elas voltam a florir. Por quê? Porque Deus criou tudo com o devido controle e as suas devidas estações. Então ele criou e ele sustenta e ele governa sobre todas as coisas. Texto maravilhoso, aula maravilhosa. Ó, o surgimento da ciência moderna, tá? Segundo Michael Palmer, os procedimentos e modelos de pensamento que eventualmente ordenam a ciência moderna começaram a tomar forma no século XV com Copérnico e continuou no século XVI com outros astrônomos e metálicos. Podemos concluir que é algo relativamente novo se compararmos à formação da Terra. Sabemos que o Senhor criou todas as coisas, porém ele não foi criado, não tem princípio ou fim, não tem limite de dias, Deus não tem data de aniversário. Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, tem muitas teorias científicas sobre a existência de Deus, mas sem a palavra de Deus, tá certo? Não tem como, porque Deus não tem data de aniversário, Deus não tem prazo de validade, tá? Deus não tem data de nascimento, tá? Nós podemos acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo? Sim. Entretanto, por intermédio das Escrituras Sagradas, cremos que Deus é o Criador da Terra. Ele conhece tudo sobre o ser humano e a ciência. Seu conhecimento é ilimitado. Eu quero fazer uma observação sobre esta aula aqui, que é o seguinte: você, professor da escola dominical, líder de jovens, eu quero aproveitar aqui esta aula e eu vou fazer aqui uma observação que não está na revista, tá bom? Peço a sua licença e peço o seu entendimento aqui para aquilo que eu vou dizer para vocês agora. A gente atua já com jovens há mais de 25 anos na igreja e a gente vê as movimentações teológicas e científicas, tá? Então, preste atenção no que eu vou dizer, preste bem atenção. Só quero pedir que, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós e adquira o nosso material, o nosso treinamento Transforme Suas Aulas. O meu conteúdo ajuda você, as minhas aulas ajudam você de alguma forma nutre gratidão, carinho pelo nosso trabalho. Então eu quero pedir com muito carinho a você que adquira o treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento que está ajudando dezenas de professores a melhorarem a qualidade de suas aulas. Um professor melhor capacitado, melhor habilitado, ele tem mais segurança para ministrar a aula. Ele não tem medo, ele não tem vergonha, não é? Ele vence a timidez, não é? E ele se realiza enquanto professor, porque ele está entregando o melhor de si, não é? E como não existe nenhum treinamento para a escola dominical, eu resolvi gravar algumas aulas para você assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, e aprender a adquirir e desenvolver ferramentas que vão lhe ajudar a transformar as suas aulas. E quanto mais transformadora for a sua aula, mais transformação os seus alunos vão viver. Então, eu gostaria de pedir que você mostrasse carinho com o nosso trabalho e também que você mostrasse para você que o seu ministério vale a pena e que você é o primeiro a investir nele. 70% de desconto no lançamento. É isso mesmo. Clique no primeiro link e adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas. Você vai aprender a preparar uma aula, a planejar uma aula, a diversificar a forma de dar aula. Quando você dá aula de formas diferentes, até para você a aula fica gostosa. Se não é aquela monoaula, você já está triste, desanimado. Imagine, se você, professor, está desanimado com a sua aula,
imagine os seus alunos. Mas é porque você não aprendeu a diversificar a forma de dar aula. A mesma aula, mas você precisa entender que tem alunos ali que aprendem repetindo o que você fala, outros aprendem anotando o que você fala. Outros aprendem, essas bíblias anote, está super na moda agora. Outros aprendem discutindo com você e entre eles. Quando você permite isso, não tenha medo. Mas como é que você não vai ter medo de uma discussão em sala de aula se você não domina o assunto e se você não domina a arte de dar a aula, tá certo? Então, vem comigo, primeiro link, eu espero você no treinamento Transforme Suas Aulas. Olha só o que eu quero falar aqui para finalizar essa aula dos jovens. Eu sei que eu estou no meio do segundo tópico, mas eu preciso dizer algo a vocês. Durante muito tempo, nós, enquanto igreja, enquanto líderes, pregadores e até pastores, nós treinamos os jovens para não ir a certos lugares, para não conversar com certas pessoas, para não ter certos tipos de amizades. Só que o smartphone, antigamente a coisa era territorial, né? Então, tipo assim, ó, não vai lá, entendeu? Ó, não conversa com ele. A questão é que o smartphone quebrou todas as barreiras. O smartphone colocou tudo à distância de um clique. E aí, os limites foram quebrados, os limites geográficos foram quebrados, os limites territoriais foram quebrados. Então, mais do que ensinar que eles não devem ir a certos lugares, se relacionar com certos tipos de pessoas, nós precisamos prepará-los para isso. Estou dizendo isso porque a aula está falando sobre fé e ciência. E nós precisamos nos perguntar, existe uma pesquisa que diz que 70% dos jovens que vão para a faculdade se desviam. Espera aí, a pergunta que precisamos fazer é, estamos preparando eles para este território? Então eu penso que a igreja deve urgentemente colocar todo o seu esforço para preparar os adolescentes para o tempo de faculdade. A igreja precisa parar de trabalhar em questão corretiva e ser mais preventiva, não é? Então a igreja precisa prevenir e preparar os jovens para este ambiente. No último sábado eu ministrei sobre Daniel e o que me chama a atenção na história de Daniel é que ele estava preparado para a Babilônia. A Babilônia não estava preparada para Daniel. A Babilônia foi abalada pela fé de Daniel. Então, nós precisamos pensar isso. Estamos preparando os nossos jovens para o ambiente acadêmico? Estamos preparando os nossos jovens para eles não se perderem em ambientes de perdição? Porque é isso que a Babilônia era. E Deus permitiu eles irem para lá. Estamos preparando os nossos jovens? Nós precisamos repensar isso. Eu acho que se 70% dos jovens eles acabam se desviando na faculdade, e hoje, sei lá, a internet é pior ainda do que a faculdade. Porque a internet, além de ter os influenciadores, né, para o mal, nós estamos hoje vivendo um tempo em que tem gente com uma mentalidade contraditória à Bíblia, mas ensinando. Gente que não é crente ensinando como ser crente. Desviados falando sobre Deus, falando sobre fé, falando sobre Jesus, falando sobre Evangelho. Então eu quero concluir essa aula desta forma e dizer, precisamos preparar a juventude para a Babilônia. Precisamos preparar as nossas Estérs, né, para o reino do rei Assuero. Precisamos preparar os nossos Josés para o Egito. Precisamos fazer algo, porque senão nós os perderemos, porque senão eles se perderão. Então você, enquanto professor e líder de jovens, precisa perguntar, você está preparando os jovens que você lidera, que você dá aula, para que eles sejam preservados na Babilônia? Para que nenhuma filosofia mundana venha seduzi-los? Nós precisamos fazer isso.
Nós necessitamos de fazer isso. Nós precisamos não apenas de professores teologicamente preparados, intelectualmente preparados. Nós precisamos de professores espiritualmente preparados. Professores que oram pela vida dos seus alunos. Se necessário, impõem as mãos sobre eles. Professores que estão à disposição deles, a hora que eles precisarem, não apenas para tirar dúvidas, mas para orientar, para mentorear, para caminhar ao lado. Amém? Meus amigos, essa foi nossa aula de hoje. Eu decidi terminá-la assim com esta reflexão. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.